Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite para você que está aí, mais um videozinho seguindo nos trabalhos online. Hoje eu vou falar um pouquinho, muito brevemente, sobre estado vibracional. Então eu vou fazer Primeiro deixar claro que eu não sou nenhum especialista na área, eu tenho algum conhecimento do que eu venho buscando ao longo dessa vida, mas não me considero nenhum mestre no estado vibracional. Então, de modo que eu posso me enganar, e se eu me enganar e vocês considerarem que eu estou errado, falem nos comentários que eu analisarei com atenção. O estado vibracional é um recurso inerente nosso, da nossa consciência. É uma técnica, mas é uma técnica que ela é executada por algumas faculdades conscienciais que todos nós temos, mas que estão adormecidas. Então, essencialmente, o estado vibracional é o ato de você movimentar as suas próprias energias de modo a formar um campo de energia que seja positiva, benéfica, curadora, curativa, à sua volta, para a sua proteção e limpeza do ambiente energético que você está. Então, essencialmente, o estado vibracional é isso. O estado vibracional não costuma ser algo permanente, né? Não é algo que você vai... É o ideal. O ideal seria que fosse alguma coisa permanente. Mas geralmente é um processo que você instala e depois de um tempo ele se perde, ele passa, ele encerra o efeito. E então você precisa de tempos em tempos, até porque a gente convive com pessoas que não estão equilibradas, o mundo de modo geral não é equilibrado, então energeticamente eu estou me referindo, então acaba que o nosso estado vibracional que a gente implanta, ele vai se enfraquecendo com o nosso próprio pensamento que devaneia, que se perde, momentos de irritação, de contrariedade, raiva, qualquer sentimento negativo que a gente tenha, ele vai quebrando o estado vibracional e você vai perdendo aquela situação. Então é uma coisa que você tem que estar sempre reconstruindo, é uma reconstrução, sabe? Se eu fosse analisar, o estado vibracional é como uma pedra de gelo que você coloca no calor, né? Ela no começo está lá, pedrinha de gelo, mas ela vai derretendo, então você tem que fazer você tem que criar uma nova pedra de gelo, que seria o estado vibracional, que é um estado, apesar de dever ser uma coisa permanente, no nosso caso não é. Então, e para que serve o estado vibracional? Como eu falei agora há pouco, o estado vibracional é para você se proteger das energias que estão à sua volta, de reduzir o heteroassédio, que seria o assédio que você recebe de outras consciências, tanto físicas, quanto extrafísicas, quanto espíritos, quanto pessoas que estão num corpo, que são assediadores, quanto pessoas que estão fora do corpo, que também são assediadores. Então, o estado vibracional ele tem a função de proteção e limpeza energética da própria pessoa. A utilização do estado vibracional deve ser algo cotidiano. Por experiência própria, eu digo que é bom fazer o estado vibracional, você praticar, você implementar o estado vibracional pelo menos 3 vezes por dia. Ou nas situações que precisar. Se você for passar por uma situação que você sabe que vai ser estressante e difícil, você pode instalar o estado vibracional para se proteger e procurar se manter mais equilibrado dentro de uma situação que é adversa. Você pode também utilizar o estado vibracional como um medicamento. Você ficou estressado, você já saiu da sua homeostase, do seu bem-estar, e aí você pode implantar o estado vibracional para recuperar o seu bem-estar. Então essa é a outra função do estado vibracional.
Uma outra situação que é bom é que quando você implanta o estado vibracional, se você mantém os bons pensamentos e deseja boas energias para as pessoas, você atrai consciências tanto físicas quanto extrafísicas que são boas, que querem ajudar, que estão dispostas a trabalhar, a ser assistentes na vida, né? Ajudar tanto a você quanto outras pessoas que estão aqui vivendo no mundo intrafísico, né? Que estão vivendo na, no, na nossa realidade. Tá, ok. Então o estado vibracional ele é uma coisa boa, é uma coisa positiva, é gratuito, pode ser implantado por qualquer pessoa. E não importa a condição, desde que essa pessoa seja capaz de entender o básico de como funciona a técnica, ela vai conseguir implantar o estado vibracional, né? Mesmo que ela esteja de cama, se for cadeirante, ou se for cega, ou se for surda, não importa, a pessoa consegue, isso não depende do corpo físico da pessoa. A pessoa só tem que ser capaz de entender e aplicar a técnica, ou as técnicas, existe mais de uma. A que eu utilizo é muito simples, tá? Como eu falei, eu não sou nenhum guru, mas para mim ela funciona muito bem. Como é que é? Geralmente eu faço ou sentado, eu gosto de fazer sentado ou em pé, porque deitado eu fico com sono e às vezes acabo dormindo. Que o estado vibracional, quando você vai se concentrar para fazer o estado vibracional, às vezes dá um pouco de sono quando você está deitado, por causa do fato de você relaxar o corpo e tudo mais, pode vir um sono. Então eu gosto de fazer sentado, em pé ou em pé, né? Eu vou explicar de duas formas. A técnica tradicional, que foi a que eu li a respeito quando eu encontrei pela primeira vez o estado vibracional, e depois eu explico como que eu faço. A técnica básica é o seguinte: você imagina uma bola de energia, uma pequena bolinha, do tamanho de uma bola de tênis, nos seus pés, assim como se estivesse na sua frente, mas na altura dos seus pés. E você começa a imaginar essa bolinha, pode ser de uma energia clara, azul, uma energia que seja agradável para você, uma cor que seja agradável para você. E você passa a imaginar esse movimento dessa bolinha debaixo da sua cabeça, subindo pelo seu joelho, pelo quadril, pela barriga, pelo tronco, até o topo da cabeça. E à medida que essa bolinha ela passa pelo seu corpo, você vai se concentrando em cada parte do corpo onde essa bolinha está passando. E depois essa bolinha ela vai descer, né, ela sobe até aqui no topo da cabeça e depois ela vai descer de novo até os pés, né, numa linha vertical de cima para baixo, indo e voltando. E você vai fazer isso repetidas vezes, mantendo a concentração no seu corpo e sentindo as energias. Isso tem que ser mantido, você não pode começar a devanear, não pode começar a pensar em problemas que você está tendo na vida, sabe? Ou acabar dormindo, aí você acaba não conseguindo implantar o estado vibracional. Você tem que manter esse processo dessa bolinha subindo e descendo, prestando atenção no seu corpo. A bolinha está no meu pé, a minha atenção está no meu pé. A bolinha está no meu joelho, eu estou prestando atenção no meu joelho. E procurando sentir as energias que estão naquele joelho. Calor, uma pequena sensação de frio, que são as chamadas sinaléticas, né? Que são os pequenos indícios energéticos que você recebe, que são parapsíquicos, não são exatamente físicos. Então você sente aquela energia naquele local, pode ser um frio, pode ser um calor, pode ser um toque, às vezes causa um pouquinho de dor. Cada pessoa tem uma experiência, mas sempre acontece alguma coisa, né? Às vezes quando você está no local começa a estalar portas, quando você começa a fazer o estado vibracional, dá um estalo na parede, no prédio, no chão, cai alguma coisa na sua cômoda, vai para o chão, na sua cama, que estava ali na cama e caiu. A porta bate, essas coisas assim. Isso acontece quando a pessoa está... Se isso acontecer é bom sinal, porque você está fazendo, o certo, né? O estado vibracional ele gera movimentos na energia que acabam afetando o ambiente que você está. Quando o estado vibracional é implantado, você vai começar a sentir como que um arrepio pelo corpo inteiro, uma sensação como se fosse um banho gelado
na pele toda, do corpo inteiro. Uma sensação de expansão do corpo, como se o seu corpo ficasse maior, mas assim, como se formasse um balão, como se você ficasse um balão. A sensação é difícil de descrever, mas a sensação é essa, que eles chamam de, o pessoal que trabalha com essa técnica, chama de balonamento, né? Você fica um balão. E realmente a sensação é que o corpo fica maior, você fica como se o seu corpo ficasse muito maior. E acompanha também uma sensação de bem-estar intenso. Geralmente, como a pessoa não está acostumada, ela acaba entrando num estado de euforia. Esse estado de euforia não é bom. Então, se você começar a sentir euforia, procure controlar, porque a euforia acaba com o estado vibracional. Ela não é boa para o estado vibracional. O estado vibracional é equilíbrio. Então, você tem que estar equilibrado emocionalmente, mentalmente, para manter esse estado com você. É um estado de paz, de serenidade e de discernimento. Então, esse é o resultado esperado do estado vibracional. Quando você implanta o estado vibracional, só vocês entenderem, ele afeta toda a sua vida. As pessoas à sua volta ficam mais calmas, os problemas que estão à sua volta começam a se resolver. É bastante impressionante. Eu recomendo bastante que vocês façam, porque realmente funciona. É uma situação, é uma realidade, não é fantasioso. Vocês podem colocar na prática, não precisa acreditar em mim. É só colocar na prática que vocês vão perceber o que eu estou falando. A forma como eu faço o seguinte: eu imagino um campo de energia se formando à minha volta. Como eu tenho um pouco mais de prática, eu acabo já sentindo as energias, e quando tem aquele princípio de sensações, eu vou implantando e vou, pela minha vontade, eu vou construindo o estado vibracional no meu corpo inteiro, mãos, pés, tronco, cabeça, de modo que em relativamente pouco tempo, geralmente menos de 1 minuto, eu já consigo instalar o estado vibracional em mim. Mas aí sou eu, né? Mas qualquer pessoa pode fazer tanto quanto eu, ou muito mais do que eu. Na verdade, eu ainda estou muito atrasado. Então eu acho que é possível sim você inclusive manter o estado vibracional de maneira fixa, permanente. Eu não sei como faz isso, mas eu sei que isso existe, porque eu já senti isso em outras consciências mais avançadas. Então o vídeo basicamente é esse. Foi uma dica bem pontual, eu não quero deixar muito longo esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se eu souber, eu vou responder, é claro. Se eu não souber, eu indico algum livro. Eu posso até indicar já de cara, direto. A autora Nancy Trivelato, ela se especializou no estado vibracional, na movimentação básica de energias. E ela tem um livro que o nome eu acho que também é Estado Vibracional. Tem um curso gratuito no YouTube, que chama Estado Vibracional também. Então eu acho que é isso, pessoal. Aquela coisa do Saulo que ele fala, tem uma pessoa me olhando ali com muita curiosidade. Agora juntou duas, tem duas pessoas me olhando com muita curiosidade. Isso é muito engraçado, sempre acontece. Estava um deserto aqui agora, eu comecei a gravar, já apareceu espectadores. Isso é muito interessante, eu não estou acostumado com isso, tenho que me acostumar a fazer isso. E então é isso, pessoal, um bom dia para vocês, boas energias, procurem praticar o estado vibracional e contem comigo no que eu puder ajudar. Um abraço e até a próxima.